Os foguetes termobáricos do sistema russo TOS-2 Tososhka, que poderão devastar a capital Kiev. A Rússia iniciou uma coalizão de ataque contra sua vizinha Ucrânia em 24 de fevereiro. Diferente da invasão sobre a Crimeia em 2014, os russos encontraram uma nação mais preparada militarmente, com uma rede de comunicação aprimorada, estratégia de guerrilha de comandos difundida entre as tropas de segunda classe de resistência ucranianas, aquelas que se apresentaram no beligerante para conter a cavalaria e a artilharia da Rússia. Nos últimos 4 meses, a Ucrânia conseguiu opor uma forte resistência com a ajuda do Ocidente, que agora está amplamente restrita ao flanco leste após Putin usar estratégia de distração na capital Kiev, enquanto todos acreditavam que a Rússia estava fraca, desorganizada e sem dinheiro para manter o conflito. A realidade estava na destruição de infraestrutura logística, comunicação e comando e controle em todo o Donbas. A ação do presidente Vladimir Putin na Ucrânia não apenas alterou os laços geopolíticos, mas também representou um dilema para vários países que dependem fortemente de Moscou para suas necessidades de petróleo e gás. Entretanto, a zona de guerra pode mudar drasticamente à medida que a Ucrânia passe a receber sistemas de lançamento múltiplo de foguetes de alta mobilidade, os HIMARS, cujos projéteis utilizados destacam os GMLRS de médio alcance, ou futuramente, após a adaptação dos militares ucranianos artilheiros, a transferência de mísseis de longo alcance. Isso abre espaço aos estrategistas russos avançarem sobre Kiev e devastar a capital com seus sistemas mais avançados de foguetes termobáricos operados por sistemas TOS-2 Tososhka, junto com sistemas hipersônicos e de cruzeiro, pondo fim ao governo de Zelensky e levando a guerra para toda a Europa em poucas horas. O pesado Tososhka BM-2, também conhecido como Armata TOS-2, é uma variante de lançador de mísseis destinada a substituir o TOS-1 Buratino do exército russo. O TOS-2 é derivado do sistema de lança-foguetes pesado TOS-1A da era soviética, com características de desempenho aprimoradas. Ao contrário de seu antecessor, é baseado no veículo Ural, com maior capacidade de carga e capacidade de cross-country. Tem um alcance de lançamento aumentado para foguetes não guiados. A mira, tiro e controle de fogo do TOS-2 são totalmente automatizados. A máquina está equipada com um guindaste manipulador, de modo que o sistema não necessite de uma máquina de transporte e carregamento. Como o sistema opera em zonas táticas próximas, é equipado com sistema eletrônico de proteção contra armas de alta precisão. Também carrega equipamentos de navegação de última geração, como posicionamento por satélite GLONASS e sistema automatizado de controle de tiro, que permite sua implantação em posições de tiro despreparadas. Também conhecido como lança-chamas, a palavra apresenta uma imagem da Segunda Guerra Mundial. Lembra daqueles militares com uma mochila despejando um jato ardente em posições inimigas? Pois bem, a ideia se baseou nisso. No entanto, a ciência ígnea foi muito além. Na década de 70, ficou claro que liberar uma mistura de fogo sob pressão já era arcaico. É muito mais prático lançar fogo ao alvo, como projéteis clássicos remotamente. Foi decisiva a invenção dos projéteis termobáricos, ou seja, aqueles que utilizam simultaneamente a temperatura e a pressão como efeito nocivo. Na década de 80, as autoridades militares soviéticas ficaram impressionadas com o poder de tal munição. Em termos de impacto, elas se assemelhavam à explosão de uma pequena carga nuclear. As armas termobáricas são controversas porque são muito mais devastadoras do que os explosivos convencionais de tamanho semelhante e têm um impacto terrível em qualquer um que seja pego em um raio de explosão. A ação das termobáricas empregadas nos TOS-2 e em seus antecessores baseia-se a partir de um recipiente de combustível com 2 cargas explosivas separadas. Ao atingir seu alvo, a primeira carga explosiva abre o recipiente e espalha amplamente a mistura de combustível como uma nuvem. A nuvem então penetra em qualquer abertura ou defesa de algum edifício ou infraestrutura, como bunkers e prédios de comando e controle das forças ucranianas em Kiev, que não estejam totalmente vedados. Uma segunda carga então detona
detona a nuvem, resultando em uma enorme bola de fogo, uma enorme onda de choque e um vácuo que suga todo o oxigênio ao redor. A arma pode destruir edifícios reforçados, equipamentos e ceifar ou ferir pessoas instantaneamente. O antecessor do TOS-2, o sistema TOS-1 Pinóquio, foi testado no final da Guerra Afegã. Ao entrar em contato com o alvo, o conteúdo do projétil se espalhou pelo ar, criando uma mistura explosiva. Existem relatos de uso em áreas montanhosas. O efeito das conchas termobáricas se tornou ainda mais significativo, levando os mujahidins a um verdadeiro pânico. Em geral, após testes e uso em combate, ficou claro que, embora o TOS seja uma arma muito eficaz, seu escopo é bastante limitado. O lança-chamas e longo alcance são bons em conflitos locais e operações antiterroristas. Em hostilidades em larga escala, o complexo é inferior em alcance e eficácia a outros sistemas de lançamento múltiplos de foguetes, como aos HIMARS americanos. Isso explica, em parte, o número relativamente pequeno de TOS nas Forças Armadas Russas. Porém, isso vai mudar. Ao contrário dos sistemas anteriores, o TOS-2 possui seu próprio mecanismo de elevação. Isso significa que ele não precisa de um veículo de carregamento de transporte separado, sem a participação do qual o antigo TOS poderia disparar no máximo uma rajada de 30 ou 24 foguetes de 220 mm. Já as munições para o Tuzoshka pode ser entregue até mesmo por um carro comum e a própria equipe de combate fornecerá o carregamento. Se o antecessor comportaria de 24 a 30 foguetes, o novo TOS-2 Tuzoshka acopla apenas 18 foguetes termobáricos de 220 mm. Assim como o carregamento é fácil e a manobrabilidade com um sistema ágil torna o TOS-2 muito superior. Os sistemas de lança-chamas pesados TOS-2 Tuzoshka foram exibidos ao público em geral pela primeira vez em 25 de junho de 2020 no desfile na Praça Vermelha, em Moscou, no 75º aniversário do Dia da Vitória. A partir desse dia, o mundo passou a estudar o dispositivo e a especular suas funcionalidades. Apesar da inteligência americana e ucraniana não identificarem ainda o sistema em campo de conflito no leste europeu, seu emprego já é uma realidade, segundo relatos das forças russas, e poderá ser ampliado caso a próxima fase do conflito se inicie, a fase da penetração total sob a Ucrânia. Os últimos testes foram concluídos em 2021, a fim de confirmar o emprego de mísseis de longo alcance. De forma geral, o veículo lança-chamas usa foguetes equipados com ogivas incendiárias ou termobáricas, capazes de destruir tropas inimigas de cidades, bunkers e túneis. Trata-se de um chassi de caminhão 6x6 Ural 63706-012-0. No total pesa 20 toneladas, possui 10 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 3,5 metros de altura. A frente do caminhão é equipada com uma cabine blindada que fornece proteção contra o disparo de armas pequenas e estilhaços de artilharia para até 5 militares. O veículo é movido por um motor diesel IAMS 652, desenvolvendo 440 HP de potência, atingindo até 100 km por hora, correndo em estradas por longas distâncias. Já a sua parte traseira é equipada com a estação lançadora, composta por um container com 3 fileiras e 6 tubos de compartimento. O TOS-2 usa os mesmos foguetes dos sistemas anteriores. Existem pelo menos 2 tipos de foguetes de 220 mm. Esses têm 3,3 e 3,7 metros de comprimento e pesam 173 e 217 quilos, respectivamente. Ambos os foguetes usam a mesma ogiva de 45 quilos. O alcance máximo de fogo é de cerca de 10 km. O alcance mínimo é de cerca de 400 metros. O exército russo agora continua a implantar essas últimas gerações de veículos de combate para reforçar suas tropas que lutam no território da Ucrânia. E após os blindados de batalha principal T-90M e o veículo de apoio de fogo do blindado BMPT, agora é o TOS-2, a última geração do sistema lançador de foguetes termobáricos aniquiladores da Rússia. Siga o canal no Instagram, @AraMilitarOff. Conto com sua ajuda doando qualquer valor pela chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com. Mostrar a verdade causa muitas inimizades e censura na monetização. Faça um Pix com qualquer valor. Agradecemos a sua colaboração.